sou o professor Ângelo e eu quero dar sequência aos nossos vídeos relacionados à construção de um artigo científico, tá? Então, para começar, eu quero retomar só uma imagem de referência. Se você assistiu ao vídeo anterior, você deve se lembrar que eu estava explicando justamente os elementos essenciais de um artigo científico, ou seja, o que deve ter em um artigo científico, quais são as partes fundamentais e necessárias para que o artigo seja aceito, né? E, sobretudo, seja um artigo bem feito, tá? Então, vocês se lembram dessa representação e eu disse naquele vídeo que iria destacar parte por parte e explicar melhor. Pois bem, o que acontece é que agora, dentro dos elementos essenciais do artigo, existem os elementos pré-textuais. E os elementos pré-textuais estão aqui, na cor azul. Então, cabeçalho, resumo e palavra-chave. São esses três tópicos que eu quero desenvolver com vocês nesse vídeo e também eu quero aproveitar e falar um pouquinho na parte do nome do autor. Afinal de contas, o nome do autor aparece logo abaixo do cabeçalho. Então eu acho oportuno fazer essa menção e explicar para você direitinho como se faz essa escrita, tá legal? Então vamos começar pegando esta parte azul e separando ela do restante da representação. Então agora aqui eu tenho apenas os elementos pré-textuais, tá? Dos elementos pré-textuais, você tem o cabeçalho, que na prática a gente fala título, né? O resumo e palavras-chave, tá? Então são três elementos importantes que vão ser obrigatórios como elementos pré-textuais. Então, para ficar bem detalhado, eu vou começar justamente pelo cabeçalho. Ok, o cabeçalho, que é o título do trabalho, né, ou o título do artigo, então é a mesma coisa. Eu vou destacar quatro coisas importantes sobre ele. Primeiro, o título do artigo ele deve ser claro, tá? E bem objetivo. Se for necessário, você pode complementá-lo com uma frase continuando aquele título. Por exemplo, educação ambiental, 2 pontos. Um estudo sobre o aprendizado através de projetos. Então, repara bem, educação ambiental é o título do trabalho. Bom, esse título todo mundo sabe o que é. Então, é fácil de ser localizado e vai, de cara, chamar a atenção para qualquer pessoa que esteja fazendo algum tipo de pesquisa e que esteja fazendo algum tipo de investigação querendo informações sobre esse campo, educação ambiental. Só que educação ambiental é um tema muito amplo, então necessita de um complemento. Então eu coloco educação ambiental, 2 pontos, aí depois eu continuo, né? Que é a importância de projetos de educação ambiental no aprendizado da educação infantil. Então essa é a complementação. Então muitas vezes não há necessidade de complemento. O título aparece lá e ele é o suficiente, tá? Então olha, ele deve ser claro, deve ser objetivo e podendo ser acompanhado ou completado por um subtítulo, tá? Então, esse subtítulo ele é separado por 2 pontos do título, tá? E ficam todos na mesma linha, a não ser que seja muito longo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês a respeito disso, tá? Não se importem, por enquanto, com esse formato, não tentem visualizar. Eu vou dar um exemplo já já. Outra coisa também importante
ele deve ser escrito na língua do texto, óbvio. A língua do texto, a língua portuguesa. É que essa informação eu coloquei, porque em algumas revistas, etc., a publicação do trabalho, do artigo, ele deve ser feito na língua portuguesa e na língua inglesa, por exemplo. Quer dizer, a conversão do título em português para o inglês ou outra língua qualquer. Mas no caso de um trabalho de TCC, de conclusão de curso, isso não se faz necessário, tá? É só uma informação porque é elementar. Bom, deve mostrar claramente o assunto discutido, ser criativo e chamar a atenção. Então não se esqueçam que a objetividade, a pessoa não pode ter uma dupla interpretação daquele que é o seu título, tá? E ele deve ser interessante porque ele vai divulgar o seu trabalho, ele vai fazer a propaganda do seu trabalho. Lembrando que o título não precisa ser o tema, ele pode ser inventado ao final do trabalho para poder tornar o seu trabalho mais atrativo, tá? Outra coisa, não deve ser muito longo, ele deve ter no máximo 12 palavras, tá? Isso para não ficar um título cansativo. Então, estas 4 orientações são fundamentais para a construção de um título de um artigo, tá? Então, bom, eu quero aproveitar que nós estamos falando do artigo, do título do artigo, e falar também do nome do autor, onde vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Porque o nome de vocês vai ser colocado abaixo do nome ou do título do artigo. Portanto, eu quero aproveitar e já falar sobre ele, tá? Bom, o nome do autor, você no caso, uma dupla, por exemplo, deve indicar logo abaixo do título, tá? E as suas credenciais, ou seja, qual é a sua formação, você é estudante de pedagogia, estudante de enfermagem, né? Ou técnico em enfermagem, ou professor de Fundamental 1 ou Fundamental 2, especialista, enfim, a sua credencial, ela deve ser colocada separadamente, tá? Mas cuidado, tente colocar as credenciais relacionadas ao assunto do artigo. Por exemplo, eu vou escrever um artigo sobre educação, tá? Mas eu tenho especialização na área de saúde também. Então eu não preciso colocar a minha especialização na área de saúde se o meu artigo é na área de educação. Então eu vou colocar a minha formação na área de educação. Se eu estiver escrevendo um artigo sobre saúde, então eu vou colocar a minha formação na área de saúde, tá? Então, relacionadas ao assunto do artigo, tá? Juntamente com um e-mail, né? Que serão indicados como nota de rodapé junto ao nome, tá? Então, eles serão indicados como nota de rodapé. Então, você coloca uma marquinha no nome, indicando que os dados serão colocados lá embaixo, no rodapé da página. Entenderam? Então, eu vou nos dar aqui um exemplo. Olha aí, eu quero aproveitar dando o exemplo do título e dando o exemplo do nome do autor. Reparem bem nessa parte aqui. Esse é um título, tá? Veja que o título foi colocado até em caixa alta, né? As crianças de 0 a 6 anos nas políticas educacionais no Brasil. Esse é o título. Mas o que aconteceu? A autora achou por bem delimitar mais esse título, ou seja, especificar mais esse título. Então ela deu mais uma informação.
Aí essa outra informação, ou informação complementar, ela é dada à parte como um subtítulo. Aí você coloca 2 pontos, educação infantil e ensino fundamental. Então, olha, ficou as crianças de 0 a 6 anos nas políticas educacionais no Brasil. 2 pontos, educação infantil e ensino fundamental. Então a autora, ela achou conveniente colocar mais essa informação. Então essa informação complementar, ela foi colocada como subtítulo, tá? Então fica bem claro, específico, qual é a criança e qual é a escolaridade. E eu até concordo, por quê? De 0 a 6 anos. Tá, então está falando de qual tipo de criança, em que fase escolar a criança está. Por exemplo, eu que não atuo na educação infantil, eu não sei. Então essa informação complementar, para mim, foi bastante útil, tá? Porque aí eu consigo raciocinar qual é a fase escolar que essa criança de 0 a 6 anos está. As crianças nessa faixa etária, tá? Então esse aqui é um exemplo de título com subtítulo, tá? Agora aqui vem o nome da autora. Então o nome da autora, Sônia Kramer, né? Tá aqui desse lado. E tem uma marquinha aqui, ó. Essa marquinha, esse pequeno asterístico aqui, ele vai indicar o quê? Que existem outras informações sobre ela, tá? Onde vão ficar as informações como as credenciais, né, da Sônia Kramer. As credenciais, elas vão ficar lá embaixo da página, tá? Desta forma. Olha só, doutora em educação e professora do Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC Rio de Janeiro. E-mail, tá aqui o e-mail dela. Ok? Mas isso fica onde? Lá embaixo, no rodapé da página. E o nome fica lá em cima, embaixo do título do trabalho. Essa marquinha aqui significa, toda vez que ela aparece, que existe uma informação no rodapé, tá? E aqui você vê, aparece uma marquinha e uma marquinha. Se eu tiver uma outra informação aqui que tem nota de rodapé na mesma página, eu coloco 2 marquinhas e aí 2 marquinhas aqui e a outra informação, tá? Então esta é uma forma de você colocar o nome do autor, como você construir o título do trabalho, tá? E como você coloca a informação complementar na nota de rodapé. Ficou claro para vocês? Então, eu espero que vocês tenham entendido e depois eu volto com mais uma informação sobre a construção do trabalho de conclusão de curso, artigo científico, tá bom? Até lá, tchau!